Boa noite, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje então a gente vai falar do nosso último módulo lá da apostila, dando continuidade às funções inorgânicas. Então, lembrando que nas aulas passadas nós vimos os ácidos e nós vimos as bases. Hoje, finalizando a nossa apostila, finalizando o último módulo, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre os sais e sobre os óxidos, que são os últimos grupos pertencentes aí às funções inorgânicas, combinado? Então, atenção aí, abra a apostila lá no último módulo e vamos prestar atenção nas principais características que determinam uma substância química ser sal ou então uma substância química ser considerada um óxido, certo? Relembrando e retomando um pouquinho, eu queria lembrar para vocês o que é um ácido e o que é uma base. Vamos lá. O ácido é qualquer substância que, quando colocada em água, ou seja, quando ela estiver numa solução aquosa, ela vai liberar um cátion H+, tá? Então, é uma substância, colocou lá na água, foi adicionado na água, reagiu e produziu o cátion H+, pertence à substância que pertence ao grupo dos ácidos. Agora, se é uma base, a base é aquela substância que é colocada também em água, só que daí, depois que ela é adicionada, ela vai produzir o ânion OH-, que a gente chama esse ânion de hidroxila, certo? Lembrar que os ácidos, eles são formados a partir de uma ionização. Então, quando a gente coloca na água, acontece um processo chamado ionização, e as bases acontecem pela dissociação, que lá na aula passada a gente falou da diferença de ionização e dissociação, certo? Agora sim, vamos para os sais. Bom, quando a gente fala de sais, eu acho que o principal sal que vem na nossa cabeça é o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Ele é um sal? Ele é um sal, mas nós temos diversos sais, tá? Então, carbonato de cálcio, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente tem também o bicarbonato de sódio, a gente tem o sulfato de magnésio, enfim, nós temos diversos sais, tá? E o que é um sal? Como que eu consigo distinguir que aquela substância é um sal? Muito fácil. O que é um sal? É uma substância que, quando for colocada em solução aquosa, quando for adicionada em água, não vai produzir nem um cátion H+, e nem um ânion OH-, tá? Então, se é uma substância química, foi colocada na água, não produziu nem cátion H+, e nem produziu o ânion OH-, que é a hidroxila, é pertencente do grupo dos sais. E também não é óxido, que daqui a pouco a gente vai falar dos óxidos, tá? Então, quando não produzir nem cátion H+, e nem produzir um ânion OH-, é considerado do grupo dos sais, certo? E quais são as características desse sal? Então, o cátion vai ser diferente de H+, e o ânion produzido vai ser diferente de OH-. Quais são as características dos sais? Os sais, em temperatura ambiente, eles são todos sólidos, tá? Então, na temperatura que se encontra o nosso ambiente, eles sempre estarão no estado sólido, no estado físico sólido. E a coloração, muitas pessoas têm a tendência de achar que todo sal é branco, porque realmente a maioria, o que predomina é a coloração branca. Então, se a gente pensar lá no sal grosso, né, que é o cloreto de sódio, no bicarbonato, todos esses são elementos brancos. Porém, pessoal, não é só a coloração branca, nós temos outras colorações. O branco realmente predomina, mas existem outras colorações. O que vai depender é a composição, é qual elemento químico que está formando esse sal. Então prestem atenção que nem sempre um sal ele é branco, certo? Outra característica importante é que quando esse grupo aí, os sais, eles são colocados em água, o que acontece? Vai acontecer um processo de dissociação, assim como lá nas bases.
Então, tem lá o elemento químico, a substância química, ela é colocada na água, então esses elementos eles vão se recombinar, se reorganizar, e isso acontece com um processo chamado dissociação. Já expliquei lá na outra aula, mas só pegando a principal diferença. A ionização, que é o que acontece com os ácidos, é um processo químico, tá? Então vão formar íons, é uma coisa química. Agora, no processo de dissociação, a dissociação ela é um processo físico. Simplesmente os átomos, os elementos, eles vão se separar, tá? Sem ter uma mudança na composição da molécula. Então, a dissociação ela é um processo, na verdade, é apenas um processo físico. E a dissociação é o processo onde acontece aí na formação dos sais, tá? Então, essa é a principal característica que vocês têm que saber. Quando que é um sal? Quando, na hora que for colocado em água, na hora que ele estiver em solução aquosa, não produzir nenhum cátion OH+, e nem produzir o íon OH-, pronto, é um sal, tá? Agora, vamos falar também sobre a obtenção dos sais. Como que eu consigo obter, como eu consigo ter um sal? Bom, o sal, a gente consegue fazer a obtenção dele por meio de um outro processo chamado de neutralização, tá? O que é neutralização? Lembra lá que quando a gente conversou sobre ácidos, quando a gente conversou sobre base, eu falei o seguinte: o ácido sempre neutraliza a base e a base sempre neutraliza o ácido. É uma relação aí de dupla troca, tá? Vice-versa. Então, um neutraliza o outro e o outro neutraliza aquele um. Beleza. O que acontece como que a gente consegue obter um sal? Toda vez que eu for fazer uma reação química entre um ácido e uma base, então pensa que eu vou querer neutralizar. Para neutralizar, eu pego o ácido e pego uma base. Toda vez que eu juntar esses dois carinhas aqui, o ácido e a base, e eu colocar esses aqui, juntando, né, o ácido e a base, o que vai acontecer? Eles vão reagir entre si, um processo chamado de neutralização, e qual que vai ser o produto dessa reação? Vai ser a água e o sal. Então a gente consegue obter o sal graças a uma reação entre um ácido e uma base. Como a tendência da base é neutralizar o ácido e o ácido vai neutralizar a base, o que acontece? Quando eu junto esses dois, ácido e base, eles vão se reorganizar, né? Eles vão se juntar, e aí o resultado dessa combinação de ácido com base qual será? Formação de molécula de água mais a formação de um sal. Esse processo nós chamamos de neutralização. Quando eu junto um ácido com uma base, o resultado é a formação de moléculas de água e a formação do sal, tá? Por que chama neutralização? Justamente por essa característica que a gente falou, que a base tende a neutralizar o ácido e o ácido vai neutralizar a base, tá? Para fazer essa neutralização, o que eles fazem? Produzem água e o sal. Então, a obtenção de sal ocorre pela combinação, pela reação entre um ácido e uma base, certinho? Como que eu dou um nome de um sal? Eu falei aí lá no começo da aula alguns exemplos de sais: cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio. Como que eu dou o nome desses sais? Muito simples, muito fácil. Primeiro sempre vem o nome do ânion, lembrar que o ânion é o elemento químico com a carga elétrica negativa. Aí eu coloco a palavrinha D e aí vem o nome do cátion, que é o elemento químico que apresenta a carga positiva. Então, por exemplo, cloreto de sódio. O cloro é o ânion e o sódio é o cátion, cloreto de sódio. Outro exemplo é sulfato de cálcio, tá? Mais um exemplo, o bicarbonato de sódio. Então, brometo de sódio e assim vai. Então, é muito simples a nomenclatura.
dos sais. Eu simplesmente pego o nome do ânion, coloco a palavra de e aí em seguida eu acrescento o nome do cátion. Belezinha? Para terminarmos de falar do sal, eu falei para vocês que os ácidos e as bases eram mais complexos. Depois que vocês entendem esses dois grupos, os sais e os óxidos ficam muito fáceis, tá? Então vocês estão vendo que é bem rapidinho. Para a gente terminar falando aí do grupo dos sais, vamos falar das aplicações. Vamos lembrar que sempre que a gente fala de algum grupo químico, a gente sabe que a gente está cercado pela química, a gente está cercado pelos produtos químicos, então tem diversas aplicações, tem diversos usos. E agora então a gente vai ver os usos, as aplicações dos sais. Primeiro, começando pelo mais famoso, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é o elemento que faz parte aí da nossa cozinha para temperar o alimento, para dar gosto, né? Muita gente fala que comida sem sal não tem gosto, há controvérsias, porque também a gente sabe que muito sal provoca problemas, né? Mas enfim, a questão é que o sal, ele é extremamente usado, ele é extremamente importante e a obtenção dele acontece como? Pela evaporação da água do mar, tá? Então lá nas salinas, eles pegam a água, fazem o processo de evaporação, que a gente também já conversou lá atrás, e aí tem a obtenção do sal. No Brasil, existe uma regra, tá? Que é acrescentar lá no nosso sal de cozinha um outro componente químico, tá? Que é o iodato de potássio. Esse iodato, qual é a função? O próprio nome já está falando. O iodato de potássio, ele tem iodo na composição. E o que o iodato, por que ele é tão importante? Por que a lei brasileira faz com que acrescente esse iodato de potássio? Como ele tem na composição o iodo é extremamente importante para a glândula tireoide, tá? Então a gente sabe, quando a gente estudou lá em biologia o sistema endócrino, nós vimos que a glândula tireoide, que é uma glândula que fica aqui nessa região do pescoço, ela tem diversas funções, né? Ela produz o hormônio T3, que é a tiroxina, a triiodotironina, ela produz o T4, que é a tiroxina, produz a calcitonina, e para essa glândula funcionar com equilíbrio, ela precisa de iodo. Se ela não tiver, se ela tiver deficiência de iodo, ela pode causar um dos problemas dela, né? Claro que é na deficiência da produção hormonal, mas um dos problemas é o bócio, que é o inchaço da glândula tireoide. Então fica como se fosse um calombo, assim, um papo no pescoço. Significa que você está com algum problema de tireoide. Então, como uma boa parte da população tem deficiência na ingestão de alimentos com iodo, aí eles pedem, né, a legislação brasileira pede para que esse iodato de potássio seja colocado junto com sal de cozinha para garantir aí a ingestão da quantidade necessária de iodo para as pessoas, tá bom? Outro sal importante, né, assim também conhecido, é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um elemento, é um sal que a gente encontra muito nas rochas. Então, quando a gente vê aqueles vulcões que tem as estalactites, as estalagmites, que são aquelas rochas que fazem, né, fazem até galerias, fazem como se fosse, são rochas pontiagudas, por causa da água que vai caindo, ela vai esculpindo. Todas essas rochas, geralmente, elas têm, na composição delas, elas têm o carbonato de cálcio. Mas o carbonato de cálcio, ele é muito utilizado para a agricultura. Para quê? Para diminuir a acidez do solo. Como tem aí o cálcio e o carbonato junto, né? Nos solos que tem uma acidez, é usado esse sal para diminuir, tá? Para que você chegue num pH adequado para que as plantas, para que as espécies cresçam dentro do esperado, beleza? E o outro sal que a gente também tem é o nitrato de potássio. O nitrato de potássio é um sal muito utilizado em embutidos, salsicha, presunto, tudo que for embutido, que é defumado, o nitrato de potássio ele está lá. Outro elemento também muito importante é o sulfato de cálcio,
tá? O que o sulfato de cálcio faz? Ele é um componente do gesso. Tanto o gesso que é usado aí em decoração para fazer as casas, para fazer acabamento no teto, para decoração mesmo, quanto aquele gesso quando você quebra alguma parte, algum osso, quando tem a fratura algum osso do nosso corpo, coloca aquele gesso. O sulfato de cálcio também está presente no giz, não o giz colorido lá de pintar das crianças, aquele giz escolar, de lousa, tá? Então o sulfato de cálcio também é importante, além do gesso, para a composição do giz escolar. Outro importante é o nitrato de sódio. O nitrato de sódio, pessoal, ele é importante como fertilizante, então também usado aí na agricultura, na agricultura, como fertilizantes e também para produzir a pólvora negra, tá? Esse aí então é o nitrato de sódio. A gente tem também, não menos importante, o hipoclorito. O hipoclorito de sódio, que é usado como um alvejante, então é para o branqueamento dos tecidos, para as roupas. Esse hipoclorito, como ele tem essa ação, lembra que o cloro sempre tem ação antisséptica. E aí, além de ele ser usado como alvejante para clarear as roupas, ele também é usado na limpeza, na higienização das casas, de hospitais, por causa justamente dessa ação antisséptica. Belezinha? Gente, temos outros sais? Temos, tá? Temos uma diversidade, temos vários sais que a gente usa no nosso dia a dia, assim, né? Não só na cozinha, mas como componente de algum produto químico, né? De algum material que a gente usa no dia a dia. O bicarbonato de sódio, que eu só citei, ele é muito importante para ser usado como antiácido estomacal, né? A gente já falou lá quando a gente viu as bases, a gente falou daquele leite de magnésia. O bicarbonato também tem essa ação antiácida, tá? E a grande função também do bicarbonato é que, como ele tem na sua composição o gás oxigênio, o CO2, né, ou dióxido de oxigênio, o que acontece? Ele é muito usado nos fermentos químicos. Então, toda vez lá que a gente tem aquele fermento de pozinho que a gente coloca lá para fazer bolo, para fazer torta, o fermento químico é composto por bicarbonato. Qual que é a ação do bicarbonato? Por causa da presença de CO2, ele libera esse CO2 e quando ele libera o CO2, faz com que a massa cresça. Então, o bicarbonato tem a ação fermentativa, faz a fermentação por causa que tem lá na sua composição o CO2, que quando é liberado, faz com que a massa cresça. Um outro sal é o carbonato de sódio, tá? O carbonato de sódio, ele é importante para a fabricação de vidro. Então, como eu falei para vocês, tem diversos outros sais. A gente falou aí de alguns, tá? Os que são mais usados, os que são mais importantes, mas nós temos outros. A gente tem, por exemplo, o sulfato de alumínio, que ele é usado para tratamento da água. Então, lá no tratamento de água, a gente tem diversos passos. Um dos passos é a floculação. Então, para fazer essa fase da floculação, é acrescentado lá o sulfato de alumínio. O que ele vai fazer? Ele faz com que toda a sujeira mais grossa, todos os flocos vão se juntando para que depois ocorra uma decantação e possa fazer a filtração para retirar essas impurezas. Mas nós temos aí vários sais, não dá para falar de todos eles, mas dá para vocês terem uma boa noção. Beleza? Então, de sais era isso que a gente vai falar. Agora vamos falar dos óxidos, tá? Os óxidos, quem quiser acompanhar, começa lá na página 528 e a gente começa sempre definindo o que é o grupo, tá? O que é o óxido? O óxido é um componente binário. O que é um componente binário? Formado por dois elementos químicos diferentes. E um desses elementos químicos obrigatoriamente tem que ter o oxigênio. O óxido, a palavra óxido vem justamente de oxigênio. Então,
todos os óxidos são substâncias compostas por dois elementos químicos, onde obrigatoriamente um deles precisa ser o oxigênio. Vamos dar exemplo. Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, monóxido de carbono, que é o CO. A gente tem o óxido de ferro. O óxido de ferro é aquele que é o responsável pela ferrugem. Quando a gente fala alguma coisa enferrujou. Quando enferruja, a ferrugem é um processo de oxidação. O que é isso? O componente lá feito à base de ferro, né, tendo o ferro na presença, ele reagiu com o oxigênio presente no ar e ele também tem essa reação acontecendo, a oxidação, com a umidade do ar. Então, a combinação desses três elementos, ferro, o oxigênio do ar e a água, que também está presente no ambiente, né? A umidade, nossa atmosfera, ela tem uma determinada umidade, e essa umidade nada mais é que o H2O, é a água. Então, esses três componentes juntos, ferro, oxigênio e água, faz com que aconteça um processo de oxidação, que um dos exemplos é a ferrugem. Então, quando a gente fala que enferrujou, pode ter certeza que a combinação desses três elementos aí, dessas três substâncias, ferro, oxigênio e a umidade que tem a água, tem a molécula de água presente, certo? Então, isso que é o óxido. Um componente binário formado por dois elementos químicos, onde um obrigatoriamente é o oxigênio, ok? Nomenclatura dos óxidos. Bom, o óxido ele pode se combinar com elementos que são lá do grupo dos metais, ou com o grupo dos ametais, tá? Lembra que o ametal é aquele elemento que não é metal. Quando ele é formado, quando ele se combina, o oxigênio se combina com o ametal, a gente vai ter uma nomenclatura muito fácil, que é o quê? Você usar a quantidade do óxido, tá? Então, por exemplo, monóxido significa que é um átomo de oxigênio. E aí você também vai, então, monóxido, né, de oxigênio. Aí você põe a palavrinha de e vem com o outro elemento, né? Lembra que são dois elementos. Então, monóxido, um átomo de oxigênio, de carbono. Carbono é outro elemento que forma aí o óxido, tá? Então é assim, quando o óxido estiver ligado ao ametal, eu pego a quantidade de átomos de oxigênio, com a palavrinha do oxigênio, que seria o óxido, mais a palavra de, mais a quantidade do outro elemento, tá? Então, exemplos: monóxido de carbono significa que é um átomo de oxigênio e um átomo de carbono. Dióxido de oxigênio significa que são dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Trióxido de enxofre, três átomos de oxigênio, um átomo de enxofre, tá? E é assim que vai. Outro aí que tem mais de um átomo nos dois lados, o heptóxido de dicloro, significa que são 7 átomos de oxigênio e 2 de cloro, certo? Então, quando se liga com os ametais, quantidade de átomos de oxigênio, mais a palavra óxido, mais a palavrinha de, mais a quantidade de átomos do outro elemento e o nome do outro elemento. Assim que é formada o nome de um óxido. Agora, quando o óxido se liga com um grupo, com um elemento do grupo dos metais, tá? Metais, lembra que a maioria lá da tabela periódica é pertencente ao grupo dos metais. Então, lá, todo o grupo da família 1A, da família 2A, tudo é metal. Então, como que a gente dá o nome? É só pôr a palavra óxido, aí D e o nome do outro elemento, certo? Então, óxido, mais a palavra D, mais o nome do metal. Exemplo, óxido de sódio, tá? Óxido de potássio, e assim vai, certinho? Então, você coloca a quantidade, palavra óxido, palavrinha D, quantidade e o outro elemento que aparece formando o óxido. E quando é ligação com o metal, óxido de e o nome do outro elemento químico,
beleza? E agora, pra gente finalizar, bem tranquilinho, vocês viram que o óxido é bem tranquilo. A gente vai falar dos principais óxidos, das principais aplicações dos óxidos, tá? Vamos começar com o CaO, óxido de cálcio. Óxido de cálcio é usado também na agricultura para equilibrar o pH do solo, para fazer a correção do pH do solo. Essa correção de pH, nós chamamos esse método de calagem. Então, o óxido de cálcio, ele é extremamente importante para diminuir a acidez do solo e esse método para ajudar no crescimento das plantas, e esse método nós chamamos de calagem. O o óxido de cálcio, ele também é chamado de cal virgem ou viva. E também ele é usado na construção, tá? Na hora lá de formar argamassa, esse óxido de cálcio está lá. Vamos também para o óxido de manganês. O óxido de manganês utilizado para a fabricação do aço. Então, lembra que o aço também é importante na construção civil e ele é usado lá. Dióxido de carbono, CO2, né? Gente, se eu perguntar para vocês a importância do gás carbônico, tenho certeza que muita gente vai falar. Lembrar que o gás carbônico é o mesmo, a gente chama ou de gás carbônico ou de dióxido de carbono, é tudo a mesma coisa. Bom, primeiro passo, é um gás presente no nosso metabolismo, então quando a gente expira, nós liberamos esse gás carbônico. Lembrar que o gás carbônico é um elemento que ele é produzido quando a gente tem a queima de combustíveis fósseis, então ele é o maior causador do efeito estufa que a gente já estudou, que a gente já falou. E o gás carbônico ele tem isso. Toda vez que a gente tem combustão, que a gente tem queima de combustíveis fósseis, que são aqueles combustíveis derivados de petróleo, ocorre uma alta liberação de gás carbônico e esse gás carbônico ajuda a causar o que a gente chama de efeito estufa, tá? Então, essa é a grande importância do gás carbônico. Além da respiração, também é o produto liberado pela queima dos combustíveis fósseis. Aí a gente tem também o óxido de alumínio, tá? O alumínio também é importante para a fabricação de alumínio e para algumas plantas é utilizado, tá? E o óxido de magnésio também é um antiácido, tá? Porque quando ele é colocado em água, o óxido de magnésio, ele vai formar uma base, que é justamente aquele leite de magnésia, que a gente chama aquilo de hidróxido de magnésio, tá? Então, esses são os principais. Só queria lembrar para vocês que eu falei aqui do dióxido de carbono, do CO2, que ele é muito importante, porque a queima dele, a queima do combustível fóssil produz o CO2, libera o CO2 para a atmosfera. Outro vilão aí também é o monóxido de carbono, tá? O dióxido de carbono é o CO2, gás carbônico, e o monóxido de carbono é o CO. O monóxido de carbono também é responsável quando a gente vê aqueles ônibus, aqueles caminhões liberando aquela fumaça preta. A maior composição dessa fumaça é o monóxido de carbono, que também ajuda a agravar o processo do efeito estufa. O que era o efeito estufa mesmo? É quando todos os raios que vão atingindo, todos os raios solares que vão atingindo o planeta, né, a Terra, uma parte é absorvida, outra parte é refletida, tá? Tudo isso é para quê? Para manter a temperatura do jeito que a gente vê, né, do jeito que a gente precisa para sobreviver, numa temperatura adequada para a gente sobreviver. Os gases que são liberados em excesso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, eles ficam concentrados em uma determinada faixa da atmosfera e eles impedem que esses raios sejam refletidos, ou seja, tudo fica acumulado lá, tudo não, né? Uma grande parte fica acumulado lá e, consequentemente, a temperatura do ambiente aumenta, tá? Então, a tendência é a temperatura aumentar, porque esses gases
de efeito estufa estão aumentando, a emissão desses gases estão aumentando, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, e tudo isso agrava o processo de efeito estufa, tá? Lembrando que o efeito estufa tem a fotossíntese, o fitoplâncton, as cianobactérias, as algas, elas ajudam a retirar esse CO2, né, pelo processo de fotossíntese. O problema é que também nós temos a destruição aí do ambiente, a destruição dos nossos seres vivos fotossintetizantes. Então, também tá comprometido, certo? E a gente tem também, é importante também falar da chuva ácida, tá? A chuva ácida que a gente também já viu, a água, quando chove, ela é levemente ácida, porque tem a presença lá na atmosfera justamente do dióxido de carbono, tá? Então, quando chove, naturalmente essa água é um pouquinho ácida, mas ela é muito leve, né? É uma acidez muito leve. O problema é que existem elementos como o óxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio que eles fazem com que, e esses óxidos de enxofre, de nitrogênio, são liberados pelas indústrias, são liberados pelas atividades humanas, e esses óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, eles deixam a chuva ácida, que é o fenômeno que a gente conhece de chuva ácida. Então, por que acontece a chuva ácida? Pela presença de óxido de enxofre e óxido de alumínio, de óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que em contato aí com a água natural, né, da chuva, ela se torna ácida. E essa acidez é preocupante. Por quê? Porque além de corroer diversas estruturas da cidade, monumentos, estátuas, ela também atinge seres vivos, que existem seres vivos extremamente tolerantes, mas tem aqueles seres vivos que são mais sensíveis, que são menos tolerantes. E aí, essa chuva ácida, ela compromete os seres vivos, compromete muitas vezes o solo, deixando esse solo mais ácido e, consequentemente, comprometendo o desenvolvimento das plantas, das espécies. Então, lembrar que esses fatores, esses processos, eles são muito complicados. E como que a gente reverte isso? Diminuindo a liberação tanto lá de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, tá bom? Pessoal, encerramos por aqui. Então, a gente acaba agora com todas as funções químicas, a gente acaba com o nosso estudo da química, né? Esse ano a gente teve uma introdução à química para preparar vocês lá para o ensino médio. Acredito que foi de forma muito tranquila, né? O começo a gente foi indo devagarzinho para vocês irem se sentindo